Isaías 42, a partir do primeiro versículo, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitadores. Ao sem a vós o deserto, e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. Amém? A igreja pode sentar com a graça de Deus. Esse texto do profeta Isaías é um dos textos que nós conhecemos como textos messiânicos. São palavras que vão se cumprir lá no Novo Testamento, especificamente Mateus, no capítulo 12. Ali, os discípulos, eles, muito alegres, com tudo aquilo que eles estão vivendo, eles cometem o que a gente pode chamar hoje de uma gafe. Para os judeus, mais especificamente, para aquela raça complexa, que não eu, tá? Mas João Batista chama de raça de víboras, causou um problema. Eles, muito alegres, desapercebidos, com fome, pegam espigas e comem. E por isso eles são condenados. Eles são crucificados pelos judeus. Aonde seus líderes viram e falam para o mestre, para o Messias, o seguinte: olha só, os teus discípulos estão colhendo espiga no sábado. Jesus vira e fala: olha só, eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ali ele está mostrando que ele é maior do que o sábado. Ele é maior do que a lei. Ele mostra que ele é um Messias. O Messias é o Salvador. O Messias é o servo sofredor. Isaías está descrevendo o momento do ministério de Jesus. E é muito interessante, porque tem algumas vezes que Jesus ele cura alguém, sabe? E ele fala assim, ó, vai lá e não conta isso para ninguém. Para o fofoqueiro é a mesma coisa de falar, vai lá e fala para todo mundo, né? Mas ele dá uma ordem específica em alguns casos, porque não era o momento dele ainda se manifestar. Não era o momento dele ainda aparecer. Não era o momento ainda dele chamar tanta atenção ainda, porque ele precisava cumprir algumas etapas e manifestar ali a glória de Deus. Por isso que o texto vai dizer que ele não vai gritar, ele não vai se exaltar, não vai fazer ouvir a sua voz nas praças, porque é um momento em que ele não vai chamar muita atenção. E quem é esse servo sofredor? Esse é o meu eleito, em quem comprais a minha alma. Jesus é aquele que fez Deus ficar satisfeito, porque Jesus foi o único que cumpriu cabalmente a lei de Moisés.
Jesus foi o único que conseguiu seguir o padrão perfeito de Deus sendo homem. E ele sendo homem, ele cumpriu, e mesmo sendo sujeito às paixões humanas, ele não pecou. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele foi obediente. Para ele ser obediente, ele tinha que ser inferior. Para ele ser obediente, ele tinha que se sujeitar. E aqui na terra, ele se sujeitou à pessoa do Pai. Aqui na terra, como homem, ele se sujeitou a Deus. E ele foi obediente, Filipenses 2 vai falar isso, até a morte, e morte de cruz. Sendo obediente, sendo homem, ele foi um servo sofredor, cumprindo toda a lei de Moisés, fazendo com que a alma de Deus, fazendo com que o próprio Deus se satisfazesse, se alegrasse na pessoa de Jesus. É por isso, irmãos, é porque alguns versículos viraram jargão, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso a gente diz, olha, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mas a verdade que está por trás desse verso, ela é única. Jesus está dizendo, a gente não abre portas para outras religiões, para outras entidades. Não são muitos caminhos que levam a Deus. E isso acontece por conta de Isaías 42, porque a alma de Deus se compraz apenas em Jesus. Não teve nenhuma outra entidade, irmão Rosângela. Não teve nenhum outro homem aqui na terra, um profeta, um líder de uma grande seita ou religião, que fez com que Deus se agradasse da performance dele aqui na terra, a não ser Jesus. É por isso que o reflexo de Deus é Jesus. É por isso que o reflexo do Pai é o Filho. A alma de Deus se compraz em Jesus. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. O juízo não necessariamente é algo ruim. Quando Deus exerce o seu juízo, ele está exercendo a sua sentença. E nem sempre a sentença de Deus ela é condenatória. Inclusive, os próprios judeus passaram em todo o Antigo Testamento diversas vezes por uma reprovação. O que o profeta Isaías está falando aqui é aquilo que deixava os judeus em cólera. Eles ficavam, para morrer com isso. Porque os judeus, eles se entendiam como o único povo de Deus. Como o povo perfeito. A última Coca-Cola do deserto, né? A última bolacha do pacote. Somos os únicos. Somos os tais. Mas não é assim. Os judeus, eles foram chamados por Deus para ser um modelo daquilo que Deus quer. Para atrair e não para repelir os gentios. Tanto que Paulo fala em Romanos 11, olha só, pela queda dos judeus, nós alcançamos a graça. Imagina se eles tivessem ficado firmes. Ou seja, a gente não está aqui só para tapar buraco. Deus, ele não é aquele ex-namorado, que termina, ou ex-marido que termina, aí fica triste, fica depressivo. Oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí precisa encontrar uma outra mulher para tampar o buraco. Ou precisa encontrar, no caso a mulher, precisa encontrar outro homem, né? Não é outro homem que vai encontrar outro homem, amém? Não acreditamos nisso. Vai precisar encontrar uma outra pessoa para tampar o buraco. Deus não fez assim. Não é que a gente entrou só porque eles rejeitaram. Pela graça de Deus, mesmo com eles rejeitando, nós entramos. Porque o projeto de Deus não era só com os judeus. O projeto de Deus é com a humanidade. João, capítulo 1, o apóstolo ele é bem claro. Ele vai mostrar a encarnação de Cristo. E ele vai falar, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem, seu nome era João, e ele não era luz, mas ele veio para dar o testemunho da luz.
E ele vai começar a desenrolar, falando sobre João Batista, e vai chegar no versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai pegar João 1, do verso 1 até o verso 14, mais ou menos, que é o contexto dessa fala. Não tem nenhum momento ele se referindo aos judeus como o povo de Deus. Ele sempre está falando, ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo o rejeitou. Aí ele vai falar, ele veio para o que era seu. Nós popularizamos a interpretação que nesse texto João está dizendo, que quando ele fala veio para os seus, está falando para os judeus. Não está falando. O mundo é do Senhor. Eu não estou falando do mundo, o sistema, o pecado, a corrupção. Eu estou falando da criação. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que neles habitam. O projeto de Jesus, o projeto de Deus messiânico não é só para os judeus, é para a humanidade. Por isso eu e você fomos alcançados. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Por isso eu e você ouvimos uma palavra onde teve um valente que pregou para a tua vida e você se converteu, entregou a vida para Jesus e passou a viver experiências com Deus. Inclusive eu soube que ontem, teve um momento, a irmã Alessandra, que puxou lá para falar sobre experiências com Deus que cada uma ali teve, e foi um momento maravilhoso, E é isso que Deus faz. Ele nos mostra o quão nós somos dependentes deles. Deles, não dele. O quanto nós precisamos dele. É isso que ele faz com o povo no deserto. Inclusive, Oséias vai falar mais na frente, eu vou te colocar no deserto para te atrair para mim. Isso é o que? Experiências com Deus. Viver a glória de Deus. Viver os projetos e os planos de Deus. Porque nós fomos chamados não para imundícia, mas para santidade, diz Paulo em Tessalonicenses. Nós fomos chamados para viver o melhor de Deus espiritualmente. E eu não estou falando o melhor de Deus no sentido aqui da terra. O melhor de Deus, vamos viver o melhor de Deus. Deus tem planos, sonhos, projetos, não. Eu estou falando que Ele nos tirou de uma vida de condenação, de pecado, uma vida imunda. Uma vida onde estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos sujos e fomos limpos, irmãos. Esse é o projeto de Deus. Essa é a glória de Deus. Só que muitas coisas acontecem pelo caminho. Jesus veio como um servo sofredor. Salvou a minha vida e a tua vida. Só que no processo, algumas coisas aconteceram. Só que nesse processo, teve muitos problemas e muitas dores. A cana quebrou. Ficou meio esmagada. O que é isso? A cana, quando o texto de Isaías 42 e Mateus 12 vai falar, é uma espécie de galho, a cana mesmo, que ficava no chão e as carruagens, os cavalos passavam por cima. Só que eles passavam tão rápido que não destruía. E a forma de você destruir a cana não era com uma atitude muito forte. Era você pegando e quebrando. Aí ela era quebrada. Só que Jesus ele não veio para destruir a cana quebrada. Pelo contrário, ele veio para restaurar a cana. A cana quebrada ela vai falar daqueles que não têm mais esperança. A cana quebrada vai falar daqueles que tiveram dores tão profundas, chagas tão dolorosas na alma, que têm dificuldade de se reerguer. A cana quebrada, ela pode representar aqueles que tiveram dores na família, aqueles que sofrem com constante briga dentro do lar, aqueles que sofrem com separações, com filhos que estão afastados, vivendo em pecado, com relacionamentos rompidos. O seio familiar trouxe essa dor, trouxe essa chaga. Dores no meio profissional, seja um desemprego, e não um desemprego comum. Você estava ali, servindo na empresa, trabalhando. Aí o patrão, tem patrão bom e tem patrão ruim. Tu está onde, Márcio? Espero que esteja no bom, hein?
Tem patrão bom e ruim. A maioria, infelizmente, é ruim. Não importa o tanto que você trabalha. Não importa. Se tiver que te demitir, pelo motivo que for, às vezes não é um motivo nem importante, te dispensa. Injustiça no trabalho, pressão profissional, frustração com a carreira. O peso, irmãos, de sustentar um lar e fracassar em aumentar a sua renda, isso tudo dói na alma. Isso tudo vai afligindo a alma do ser humano. As dores sociais, rejeição, preconceito, solidão, abandono de amigos, abandono da comunidade. Dores emocionais, ansiedade, depressão, angústia, lembranças traumáticas. Tudo isso faz o homem, o ser humano, perder a esperança. Faz o ser humano perder a fé. As dores ministeriais, a incompreensão na igreja que você estava, a ingratidão que você passou, cansaço e exaustão espiritual. Dores espirituais, o peso do pecado, a luta contra tentações, sensação de estar distante de Deus. Tudo isso são dores, irmãos, que mexem e vão nos trazendo uma falta de esperança. Mas a nossa esperança, ela não pode estar naquilo que tem acontecido ao redor. A nossa esperança, a nossa fé, ela não pode estar em circunstâncias periféricas. Não. A esperança da igreja, do crente, do cristão, está no Todo-Poderoso. Ele é o único que tem o poder para destruir a cana, mas ele não destrói. Ele podia desistir do ser humano. Irmãos, venhamos e convenhamos, com tudo que a gente vê por aí. Semanas atrás a gente viu, que os moradores de uma comunidade assaltaram a polícia, pleno Rio de Janeiro. Diga a verdade, se é você, lá no trono de glória, não ia desistir? Ainda bem que nós não somos Deus. Porque mesmo com todas as atrocidades, a gente olha para as circunstâncias e não olha para Ele, a gente perde a esperança. E mesmo assim, Ele olha para nós e estende a sua mão. Ao invés de condenar, Ele salva. Ao invés de abandonar, Ele resgata. Ao invés de desamparar, Ele abraça. Eu literalmente não sei o que pode ter acontecido. Mas eu sei que o Senhor que está aqui, Ele te chama para perto dEle. Ele quer renovar a tua esperança mais uma vez. Mesmo em meio a todo um caos. E sempre que eu falo sobre isso, eu lembro daquele louvor antigo, Não olho as circunstâncias, não. Só olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não temos que olhar para o que acontece ao redor, temos que olhar para Ele. Só que tem um outro grupo, o grupo que tem o pavio que está apagando, aquela chama que está pequenininha. Aquele que foi chamado para uma obra. Aquele que tem um projeto da parte de Deus. Mas muitas coisas aconteceram. Você teve uma decepção com o falso pastor, com o falso profeta, com o falso mestre. Você teve uma decepção profunda. Eu não estou falando daquele crente que tem o Nutelinha, né, Xana? Aquele crente que o pastor não falou comigo, não me deu a paz do Senhor, não fiquei triste, vou sair da igreja. Fazer o quê, irmão? Eu não consigo falar com todo mundo sempre. Nem todo mundo consegue. A gente faz o que está no nosso alcance. Eu não sou onipresente. O pastor não visitou, não fez, não aconteceu, calma. Eu não estou falando dessa decepção. Estou falando onde você estava, que você buscou a Deus, que você ajudou um ministério financeiramente, você ajudou um ministério voluntariamente, você estava presente quase todos os dias da semana, abria igreja, fechava igreja. Só que na hora que você precisou de uma ajuda, você foi rejeitado, você foi afastado. Você lia a Bíblia, foi ensinado a ler a Bíblia, e você orava e queria mais de Deus. Só que começou a entrar o autoajuda,
Começou a entrar as heresias, a teologia da prosperidade, os objetos ungidos, e tudo isso foi te afastando de Deus. E você colocou na tua cabeça, olha, não existe mais Deus. Ou não existe mais igreja, e você foi se afastando, se afastando, se afastando e se afastando. O pavio foi apagando. E sempre que o ser humano tem qualquer decepção, seja da parte anterior que nós falamos, ou seja, no meio da igreja, ele vai eliminando aquilo que é mais importante logo de cá. A primeira coisa que deixa de fazer é o jejum. Eu nem vou perguntar se todos aqui estão jejuando, amém? Mas o jejum é fundamental. Mas vai deixando o jejum de lado. Aí vai deixando a oração de lado. Orava todo dia, agora só ora para dormir, ou ora quando acorda, e faz aquela oração, né, Márcio? Que você fala assim, Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Porque a sua oração já está misturada com o sono. Você foi entregar o resto para Deus até você parar de orar de vez. Aí você lê a Bíblia todo dia. Aí agora você lê dia sim, dia não. Você lê a Bíblia todo dia, agora você lê a Bíblia um dia sim, 2 dias não. Você lia todo dia, agora se você lembrar onde a tua Bíblia está, é um milagre. Porque a primeira coisa que nós vamos deixando de lado, infelizmente, é a nossa vida espiritual. A gente não negligencia o profissional. A gente não negligencia o seio familiar. A gente não negligencia, pasme, nem a igreja. Porque mesmo decepcionado com a igreja, mesmo vendo tudo de ruim acontecendo lá dentro, você continua indo lá. Mas deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de buscar a Deus, que é o que vai te manter de pé, você deixa de lado. O pavio ele pode estar apagando. Só que o que Deus quer trazer nos nossos dias é um avivamento para fazer a igreja ficar em chamas mais uma vez. Aquela coluna de fogo que seguia o povo no deserto, ele quer trazer ela mais uma vez. O varão, o homem com os olhos como chama de fogo, ele quer se manifestar mais uma vez. Com poder, com glória e com autoridade. Mas pastor, tem um pouco para entregar, igual aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu não tenho muito o que fazer, igual aquela menina que falou com Naamã, que ninguém dava nada por eles e eles mudaram a história. Mas a minha chama está quase apagando, mas o que importa é que não apagou. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele quer transformar esse quadro de desânimo espiritual, onde o pavio está quase apagando, em tição tirado do fogo, conforme Zacarias 4. O método de Jesus é a restauração, irmãos. O método de Jesus é restaurar, não é descartar. O método de Jesus é Pedro, que nega. O Pedro eufórico, ele chega no meio da ceia. Senhor, eu vou contigo até onde for. Simão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Por que ele chamou de Simão se tinha mudado o nome dele? Porque ali estava o velho homem, agindo mais uma vez. Simão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro se espanta, Simão se espanta. E ele nega. E o texto vai dizer, tinha um pastor que falava, fazer uma conjectura interessante. A gente pode imaginar que Jesus, depois de Pedro negar as 3 vezes, deu uma olhada na alma de Pedro. E Pedro, naquele momento, se constrangeu, ficou com vergonha. Só que ele fez diferente de Judas. Mesmo desanimado, com o pavio curto, com fogo curto, pequeno, ele ainda continuou. E quando Jesus volta, ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Repete 3 vezes, para mostrar para Pedro que, embora ele tenha negado 3 vezes, ele está restaurado naquilo aonde ele pecou. Tomé, um homem que duvidou,
Jesus podia virar e falar assim: ô Tomé, eu curei cego, eu curei aleijado, eu curei o mudo, eu curei, eu ressuscitei o morto, Pedro. Pedro não, Tomé. Eu fiz e aconteci. E agora tu diz que tu precisa ver para crer, Tomé? Ele precisa. Então eu vou lá, eu vou me mostrar. Tomé se dobra diante dele, é restaurado. E clama conforme o Salmo que diz: Rei meu e Deus meu. O método de Jesus é a restauração. O Zaqueu rejeitado foi salvo em Jesus. A cana quebrada, ela pode virar uma coluna hoje. O pavio fumegante pode se tornar uma chama que ilumina. Assim como o povo judeu devia fazer e não fez. A igreja hoje é a luz para as nações. É a luz para o mundo. A luz em meio às trevas. E por que disso? Jesus, ele veio em poder e em autoridade. E ele deseja hoje, nessa geração, mudar esse quadro frio da igreja. Uma igreja que não tem mais esperança. Uma igreja que está morta. Uma igreja que está afastada. Uma igreja que está em falência. Uma igreja que está em desânimo total. Jesus quer restaurar. Eu, Senhor, assim diz o Senhor, verso 5, o Senhor que criou os céus, estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus quer trazer um mover de restauração único, aonde Ele vai manifestar o seu poder, e Ele manifesta o seu poder através da cura dos enfermos, através da libertação dos cativos, e através da salvação dos perdidos. É por isso que a cana tem que se tornar coluna, é por isso que o pavio tem que se tornar uma chama que ilumina. Nós precisamos incendiar esse mundo mais uma vez. Nós precisamos proclamar esse reino com fervor de verdade. Nós precisamos lembrar lá de Levítico capítulo 6. Levítico, que é um livro que a gente sempre rejeita, né? Chega ali quando está lendo a Bíblia toda e fala: Levítico, muito chato. Não, irmãos. Lá no capítulo 6, o Senhor vai falar que a chama no altar, ela não pode se apagar. Aí Paulo vai dizer: não extinguais o Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito. A chama, ela precisa ser acesa mais uma vez. O fervor tem que tomar conta da tua vida. Quando o fervor do Espírito Santo inunda o teu coração, inunda a tua vida, inunda o teu ser, todos os pecados, todos os vícios, eles são vencidos, e você passa a não se preocupar só com o pecado, mas você passa a se preocupar em viver um avivamento, em viver uma vida de oração, uma vida de leitura na palavra, uma vida de jejum, porque você quer ser conectado mais uma vez à pessoa de Deus. É isso que nós queremos. Mas enquanto tivermos ídolos, tivermos outros deuses, esse avivamento não acontece. Não, pastor, que é isso? Está falando que alguém aqui é idólatra? Amados, lembra lá de Raquel, que escondeu os ídolos de seu esposo, Jacó? Mas ela tinha uma aparência, ela tinha uma postura de santidade. Aquela que era mais bela para Jacó, aquela que ele mais amava, idólatra.
Mas a idolatria não está só nos ídolos. A idolatria está nos objetos ungidos. Mas não está só nos objetos ungidos. A idolatria está em um homem, está em uma mulher, está no dinheiro, está em circunstâncias. Todo momento que tiver algo aonde é mais prioridade do que Deus, eu não estou falando mais prioridade do que a igreja, eu estou falando mais prioridade do que Deus na tua vida. Isso é idolatria. Por isso o profeta diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outra e não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. O que passou, passou, irmão. O que estava difícil, estava difícil. O que está no passado, está no passado. Agora é ir adiante, é ir à frente, porque novas coisas o Senhor anuncia para essa igreja. O novo momento, Ele anuncia para nós. Por isso cantem um cântico novo. Exaltem e louvem e deem glória a Ele, mesmo que seja nas ilhas, mesmo que seja num lugar afastado, mesmo que seja longe, louve ao Senhor. Exalte o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém?